dia, amigos. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante. E para começarmos, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito e exaltado é o teu nome. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal e nos ajuda a ser fiéis a Ti. Dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência para que possamos discernir o que é melhor para a nossa vida e o que seja mais correto. Tudo isso nós te pedimos, nós te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Amigos, nós temos liberdade para fazer o que bem quisermos, mas não temos a liberdade de achar que podemos fazer de tudo. Parece até uma contradição, né? Contudo, existe coisa na nossa vida que nos faz agir com cautela. Hoje iremos mostrar nas Escrituras Sagradas a história de um grande profeta que, em meio à dificuldade, conseguiu ter êxito. O nome desse profeta chama-se Daniel. Vamos ler lá o que aconteceu. Vou pegar a Bíblia aqui. Abram sua Bíblia, suas Bíblias, ou Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 6. E vamos dar prosseguimento ao assunto. Eu gostaria de dizer aos irmãos, aos amigos, que o título que eu escolhi para este assunto chama-se Cair nas mãos do Deus vivo. Começa assim a história. O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolheu 120 homens para governá-las. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era homem justo e direito e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que lhe dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa seja jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e assine a fim de que não possa ser anulada, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias
se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu, é verdade. E a ordem deve ser obedecida, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei, mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel até o pôr do sol daquele dia. Ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram, o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, espero que o seu Deus, a quem você serve, com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume. Naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz triste, ele disse, Daniel, servo do Deus vivo, será que seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei vive para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que ninguém me ferisse. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo que se chegasse ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte, felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Vamos ficar somente até aqui. Amigos, Daniel era um homem justo e seus companheiros estavam tentando prejudicá-lo. Não parece que isso ocorre nos nossos dias atuais? Não existem pessoas que tentam a todo custo nos prejudicar? As arrogâncias desses homens fizeram pagar um preço alto, tanto para eles como para suas famílias. Existem pessoas que, mesmo estando em posição, ao que parece, ainda não estão satisfeitos. Posição elevada, né? E às vezes até numa mesma posição que o outro companheiro está, não sente-se confortável com aquilo. Ainda mais se aquele for tido como um dos melhores. E aí esses que às vezes nos cercam, sempre estão tramando algo para colocar os outros, para nos colocar, né, vamos dizer assim, entre aspas, na cova dos leões. O que essas pessoas muitas vezes não entendem, que ao tentarem prejudicar essas pessoas, podem encontrar os verdadeiros servos de Deus. E como tal, Deus os protegerá. E poderá colocar esses mesmos que tentaram prejudicá-lo na cova que havia planejado para eles. Os leões, amigos, despedaçaram antes mesmo que ele chegasse no fundo. Vocês presenciaram a leitura e puderam perceber isso. Às vezes, muitos colegas de trabalho ficam planejando meios para nos prejudicar ou para prejudicar seus companheiros. E não descarta a chance que tem de chamar a atenção dos outros para
aquele que tem algum tipo de dificuldade no dia. Então, quando vê que pode planejar algo, não deixa a vontade passar. E, em dado momento, tenta fazer aquele plano. Às vezes até não é planejado, é um plano que aconteceu aqui naquele momento e ele age. Ao que parece, são pessoas inseguras. Visto tem medo que aquele possa tomar o seu lugar ou até mesmo ser seu chefe imediato. Essa semana tivemos, todos presenciaram na mídia aqui no Paraná, tivemos a greve de ônibus. E muitas pessoas não tiveram como ir ao trabalho. Por isso, para aqueles que estão sempre procurando algo, estão sempre alerta, né? Isso já é um grande motivo para inflamar os companheiros sobre aquele faltoso. Esses mesmos dizem assim: como é que o fulano veio trabalhar e ele não pôde vir? Percebeu a ironia? A fim de acender o estopim na cabeça daqueles que estão ao seu redor, os ouvintes? Pois bem, não consegue entender, amigos, que existem pessoas diferentes, que existem dificuldades díspares, meios desiguais, existe família, estrutura, reações distintas, etc. Às vezes, aquele mesmo que não pôde vir ao trabalho, ele também não pôde levar o seu filho na escola. E por isso, talvez tivesse que cuidar da criança em casa. Agora nós perguntamos: cadê amor ao próximo? Uma vez que alegam-se de pessoas que estão a favor da empresa e por vezes são cristãos. A inveja, amigos, o zelo errado e o medo são grandes problemas que enfrentamos todos os dias. Daniel não abriu mão de servir a Deus, mesmo com a ordem que o rei havia estabelecido. Aqueles que estavam ao seu redor armaram o plano, e vamos dizer até que podia ser mais de um plano, os planos, e queriam destruir Daniel. Eles não só queriam tomar a posição de Daniel, eles queriam acabar com ele. Mas ele simplesmente confiava em Deus e sabia que estava seguro em suas mãos. Contudo, aqueles que tentaram armar uma arapuca foram eles mesmos que caíram nela. Não pense que você irá escapar de cair nas mãos do Deus vivo, caso esteja planejando algo de ruim para um servo de Deus. Talvez você não caia naquele momento, mas mais para frente, alguma coisa poderá acontecer. Talvez até com seus familiares. E o mais que além de cair, ainda levará consigo sua família junto. Daniel tinha o costume, amigos, de orar 3 vezes, orações diárias. Ainda mais depois do que acontecera. Ele ficou sabendo e aí ele passou a orar com mais afinco. Ele fazia uma oração pelo sacrifício da manhã, uma oração pelo sacrifício da tarde e uma oração pelo sacrifício ao pôr do sol. Esse era o costume que muitos dos judeus faziam. Vamos dizer assim, judeus, entre aspas. Né? Então sua proximidade com Deus era muito grande. Quando ele, em meio ao caos, porque haviam acusado de estar prestando homenagem a outro Deus, em vez do rei, acredito que ele passou ainda mais a orar. E a própria Bíblia confirma isso, pedindo a Deus uma saída. Não basta acharmos que podemos prejudicar outros, sem nem mesmo percebermos a quem estamos acusando. Para aqueles que querem ter uma vida longa ou até mesmo não ser prejudicado, cabe ter cuidado com quem mexe, porque ele pode ser, aquela pessoa que nós estamos prejudicando, servo do Deus vivo. E quanto a isso, não digo que Deus não o ouvirá, pois sua proximidade com ele é diária. Ando orando, às vezes o dia todo, pedindo: Senhor, salva-me, cuida de mim, cuida dos meus familiares, protege-me. Não conhecemos histórias que nos contam que pessoas alcançaram saída num problema muito difícil de ser resolvido? Cada dia devemos entender e compreender em estarmos dispostos em fazer a coisa certa e deixar os resultados
nas mãos daquele que pode tudo. Eu duvido que uma pessoa que esteja fazendo o correto, mesmo que aconteça algo de ruim, ela seja punida de maneira que permaneça para sempre. Essa semana mesmo vimos um caso de um rapaz que foi preso injustamente e depois de um tempo, depois de 9 meses, a mídia mostrou isso, depois de 9 meses ele foi solto. Eu conheço casos e mais casos de pessoas que agiram corretamente e quando aconteceu um erro, mais para frente foi descoberto que não estava errada. Até comigo mesmo já aconteceu. Vou contar um deles. Alguns anos atrás, acredito que eu tinha a faixa de 22 anos, 21, entre 21 e 22 anos, eu vendia livros lá em Santa Catarina, em Florianópolis. E quando eu entrei na casa de uma mulher, que estava sozinha, tentei lhe vender uma das coleções que eu as tinha em mãos. Ela porém, não comprou nem mesmo um livro. Ao chegar à noite em casa no meu alojamento, da qual ficávamos, pois não estava sozinho, mas com uma equipe de mais ou menos 22 universitários, vi revirada toda a minha mala, toda a minha roupa lá, revirada, e perguntei ao líder o que havia acontecido. Ele disse-me que uma mulher havia ligado para a polícia, alegando que eu havia roubado um rádio dela. Por fim, no final, amigos, foi descoberto que quem havia subtraído seu bem fora sua própria empregada. Por fim, mais uma vez, entendemos que quando não há culpa, não há o que temer, pois Deus nos livra e aquele que nos tentou prejudicar cai nas mãos do Deus vivo. Amigos, temos que ter cuidado com quem mexemos ou com quem acusamos, porque podemos sofrer consequências graves. Não sejamos invejosos, tenhamos medo porque alguns progridem, ou mesmo que eles nos passem de função. Isso é coisa da vida. Uns são mais observados, outros não. Cada dia devemos perceber que não somos todos reconhecidos. Às vezes, por mais que façamos, não somos observados. E às vezes, alguns têm medo de colocar essas pessoas, que talvez sejam melhores, por eles mesmos caírem. Temos que fazer nossa parte, ao que nos foi designado. E mesmo que não podemos fazê-la com perfeição, dado o limite que cada um tem, devemos fazê-la como podemos fazer. Não é porque uma pessoa tem condições de desempenhar bem essa função que ela não tenha condições de desempenhar bem outras. Um pintor, amigos, desenha bem um quadro de uma casa e pinta-o, mas ele não constrói como um pedreiro. Suas mãos foram feitas para desenhar, para pintar, porém suas mãos não foram feitas para construir do alicerce ao teto. Percebeu? Uma coisa, amigos, é desenhar. E outra é colocar a construção de pé. Daniel se viu obrigado a entrar na cova dos leões. Contudo, Deus se viu obrigado em salvá-lo, porque ele era fiel. Daniel era fiel como uma rocha. E mesmo que sofresse a morte, Deus o salvaria. Entretanto, Deus preferiu salvá-lo naquele momento, a fim de que todos dissessem: assim, o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas, livrando das garras dos leões. Isso você pode ver lá em Daniel 6, do verso 26 até o verso 27.
E no verso 28 diz assim: Daniel continuou a ser uma autoridade no governo durante o reinado de Dario e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Pois bem, amigos, eu passei a semana inteira pensando sobre esse assunto. Não que eu pensasse assim, minuciosamente cada detalhe, não. Mas eu fui, isso me moveu a falar sobre esse assunto hoje. Eu espero que possamos pensar a cada dia que não devemos agir como os companheiros de Daniel, mas sempre procurar fazer nossa parte, estarmos dispostos a ajudar aqueles que precisam. Muitas vezes a pessoa não se desenvolve naquele trabalho, naquela função, mas isso não quer dizer que ela não possa se desenvolver em outro. Como eu havia até dito que o pintor ele faz o quadro, ele desenha, pinta a casa, mas com as suas mãos, mas ele com suas próprias mãos ele não consegue construir do alicerce ao teto. Vale a pena servir a esse Deus vivo. Não vale a pena ser servo de Deus. Porque quando precisamos, Ele nos ouve e Ele nos salva. Amém. Até mais.